a buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Olá, tudo bem? É um prazer retornarmos nesta tarde e noite aos estúdios aqui da TV Jaguari e é um privilégio imenso podermos, nesta terça-feira, dia 15 de março, estudarmos a Bíblia com você. Estamos felizes, conosco mais uma vez está o Júnior, o Fegadoli, que bondosamente nos ajuda aqui na técnica, para que chegue até você uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus para o estudo desta noite. Senhor Deus e Pai, humildemente pedimos a Tua bênção, estudarmos o Teu santo livro e aqueles que nos veem e ouvem possam ter a Tua bênção também e tomarem uma decisão acertada ao Teu lado. Em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu prezado amigo, o mundo está vivendo momentos difíceis. Na sexta-feira passada, o Japão sofreu com um grande terremoto, tsunami, milhares de pessoas morreram, muita destruição. E agora a preocupação com a radiação naquela região. E as pessoas estão atônitas. E eu quero chamar a sua atenção para os acontecimentos finais que antecederiam a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o pastor Ivan Stina. E anunciamos a volta de Jesus já há anos e anos. Há décadas e décadas anunciamos que Jesus vai voltar. E hoje, o tema do estudo desta noite é quando virá nosso Senhor Jesus. Quando Jesus vai voltar. Será esta uma catástrofe que está anunciando o tempo do fim?
os momentos finais da história deste mundo, vamos à palavra de Deus. E eu quero convidá-lo neste momento a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, verso de número 3. Mateus 24, verso 3. O texto bíblico assim diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O Senhor e Salvador Jesus Cristo estava pregando as verdades do reino para aqueles que estavam à sua volta. E aquele grupo de discípulos que estavam acompanhando o Filho de Deus, agora já na parte final do ministério de Cristo nesta terra, o Deus Filho, quando veio aqui para morrer por mim e por você, Jesus Cristo agora mostra para eles o que estava por acontecer. E Jesus Cristo faz um paralelo entre a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando Roma e o exército romano esteve por ali, destruíram Jerusalém, inclusive o templo de Jerusalém. Jesus traça um paralelo entre a destruição do templo e da cidade no ano 70 e um paralelo com a sua vinda a esta terra. Jesus Cristo descreve as perseguições que haveriam para o povo de Deus. E o Filho de Deus agora apresenta verdades alusivas à sua vinda e ao tempo que estava por chegar. Você e eu estamos vivendo há quase 2000 anos depois de Jesus. E muitos sinais que Jesus pôde ministrar aos seus discípulos naquela ocasião já aconteceram. E hoje nós vamos ver alguns deles. Abra, por gentileza, a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós leremos o verso de número 12. E o verso de número 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O esfriamento do amor entre as pessoas é uma prova de que estamos marchando para a parte final. Mas tem mais. Jesus Cristo disse no verso de número 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meu prezado amigo, existem pessoas que tomam este livro aqui, a palavra de Deus, e eles torcem o relato sagrado ao seu bel prazer. E eles dizem assim: isso aqui foi deixado por Deus, isso aqui é inspirado, esse outro pedaço aqui não é. E eles vão mexendo nos ensinos bíblicos a seu bel prazer e segundo a sua vontade, e vão criando religiões e crenças às maneiras mais diversas, única e tão somente para iludirem e enganarem as pessoas. E o Filho de Deus já havia previsto: levantar-se-ão falsos cristos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Pare para pensar como é a tua vida. E ao você olhar neste mar de religiões, cristãs e não cristãs, segmentos que temem a Deus e segmentos que não temem a Deus, segmentos que adoram o Deus Criador e segmentos que adoram estátuas de pedra, de barro ou de metal. Meu prezado amigo, procure o Deus da Bíblia. Procure o Deus que te ama, o Deus que quer fazer um dia você viver eternamente com Ele. Estas são provas da volta de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo deixou-nos, de uma forma muito clara, exemplos que ocorreriam no mundo físico. E eu quero convidá-lo a ir agora ao verso de número 29 de Mateus, capítulo 24. Jesus disse assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Jesus falou de um período de perseguição que o povo de Deus viveu. É chamado aí na história de Idade Escura.
Os cristãos eram mortos única e tão somente por possuírem a Bíblia, a palavra de Deus, meu prezado amigo. Hoje nós temos liberdade de culto, liberdade de expressão. Nós podemos adorar o Deus verdadeiro, mas houve épocas em que ter a Bíblia em casa significava morte, e milhares de pessoas foram mortas. O poder de Roma estava imperando, e milhares de pessoas, por irem atrás dos ensinos bíblicos, os ensinos que salvam, perderam as suas vidas. Meu prezado amigo, existem histórias lindas, existem histórias maravilhosas. Os valdenses foram homens e mulheres fiéis a Deus, se mantiveram firmes aos escritos bíblicos. Ah, meu querido irmão, quanto nós devemos a homens e mulheres fiéis a Deus, que obedeceram os santos mandamentos da palavra de Deus, passando a tribulação. Agora Jesus Cristo disse assim, logo em seguida a tribulação destes dias. Quando estas tribulações terminarem, chegarem ao seu final, Jesus Cristo disse assim, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Foram sinais no mundo físico, meu prezado irmão. Por volta de 1773, as enciclopédias deixam mais ou menos claro esse tempo de perseguição, encerrou-se por volta de 1773. Se você tiver uma bibliografia boa para poder analisá-la, ou se não, procure pela internet o que a enciclopédia diz sobre Maria Teresa de Áustria e sobre os jesuítas. Você encontrará como aconteceu esse período de perseguição e encerrando por volta de 1773. Jesus disse assim, logo em seguida a esta tribulação, o sol escurecerá. No dia 19 de maio de 1780, ficou conhecido como dia escuro. Os estudiosos não previram nenhum eclipse sequer, e o sol nasceu lindo, claro, resplandecente, e pelas 9 horas da manhã o sol se escureceu. Foi tão escuro aquele momento, que uma folha de papel branco não poderia ser vista a uma distância considerável dos olhos. Tudo escureceu e precisaram de lâmpadas artificiais. Os animais voltaram para o curral, acharam que a noite tinha chegado, mas não era não. Foi apenas um sinal que Deus deu. Aquele dia terminou todo escuro. E à noite eles esperaram que a lua nascesse bonita. Meu querido irmão, naquela noite a lua escureceu também. Ela saiu vermelha como sangue. As pessoas foram à Bíblia e puderam entender que eram sinais que a Bíblia já havia predito, o Filho de Deus havia predito. E no dia 13 de novembro de 1833, houve uma chuva de asteroides imensa no planeta Terra. Nos Estados Unidos da América do Norte, pôde-se ver uma chuva de estrelas, qual nunca foi vista, milhares e milhares de estrelas, cruzando a nossa atmosfera e incendiando-se. Meteoros, ficou conhecido como a chuva de estrelas. O texto bíblico diz que as estrelas cairiam do firmamento. Foram sinais demonstrando que o tempo do fim estava se aproximando. E de lá para cá, eu e você, meu prezado amigo, estamos vivendo um tempo muito próximo da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta terra. Por volta de 1833, muitos estudiosos da Bíblia foram à Bíblia. Ali, naquela década e nas próximas, ali eles foram à palavra de Deus, eles já vinham estudando, e eles puderam estudar as verdades de que Jesus voltaria. Houve até gente que marcou data para a volta de Jesus, embora Jesus nunca autorizou ninguém marcar data para a volta de Jesus. A volta de Jesus Cristo, meu querido, dar-se-ia quando os sinais estivessem cumpridos. E os últimos dias estão aí, a minha e a tua volta.
Eu quero convidá-lo agora a ir ao livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Assim como temos estudado a Bíblia, vamos fazê-lo comparando os textos bíblicos. E no capítulo 3, o texto bíblico diz assim, do verso 1 em diante: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Parece que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Deus Espírito Santo, escrevendo este homem de Deus, Timóteo, parece que ele acabou de escrever isso nessa tarde, meu prezado amigo. Este é um retrato dos dias em que eu e você estamos vivendo. As pessoas são amantes de si mesmas. Elas não querem nada com Deus. Elas são arrogantes, atrevidas. As pessoas buscam os seus próprios interesses e não estão interessados com o que acontece com o seu semelhante. Você e eu sabemos que os dias em que estamos vivendo são estes dias e estamos nos aproximando da volta de Jesus. Mas o texto bíblico vai mais além. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes para os últimos dias. E o verso 4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meu prezado amigo, quantas pessoas estão se enriquecendo à custa do sofrimento de outras? Quantas pessoas estão explorando os seus semelhantes para se enriquecerem? E todo esse ouro, todo esse dinheiro, todas essas riquezas serão para clamarem contra eles nos últimos dias, quando Jesus voltar. Meu prezado amigo, você e eu temos a oportunidade de nos colocarmos nas mãos de Deus. Temos a oportunidade de tomarmos a nossa decisão por Deus e ao lado de Deus hoje. Existem muitos deixando a decisão para o dia de amanhã. E os dias passam e a morte chega e pega as pessoas desprevenidas. Olha o que o texto bíblico diz. Em 2 Pedro, capítulo 3, versos 13 e 4. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso aí, mas olha o que diz. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E o Evangelho de São João, capítulo 14, versos de 1 a 3, descrevem que Jesus prometeu voltar outra vez. E Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Meu prezado amigo, alguns têm surgido por aí dizendo assim, Jesus prometeu voltar e ele nunca vem. Ah, meu querido amigo, meu prezado irmão, há um tempo determinado por Deus que Jesus voltará. Jesus vai voltar para nos buscar e para nos levar para o lar eterno. Dentre os sinais que Jesus descreveu, há um sinal muito claro que ainda não foi cumprido. E esse sinal está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 14. E eu quero convidá-lo
a ler aí na tua Bíblia. Eu lerei daqui. E o texto bíblico diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E alguém pode dizer: mas pastor Ivan, o evangelho tem sido pregado. Lógico que tem sido pregado, mas não o evangelho eterno, o evangelho que salva. Existem milhões com a Bíblia nas mãos pregando um evangelho água com açúcar, meu querido amigo, interessados apenas no dinheiro das pessoas e enganar as pessoas e passarem açúcar e água na boca das pessoas. Eles não estão preocupados com salvação. O evangelho que deve ser pregado é o evangelho eterno, é o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o evangelho que nos compromete com Jesus, é o evangelho de obediência aos santos mandamentos, uma vida dirigida e orientada por Deus. Você e eu temos o privilégio de buscarmos na Bíblia. E na Bíblia, nesta carta de Deus para o ser humano, estão descritas as orientações. Os 10 mandamentos estão lá. Êxodo capítulo 20 descreve claramente os mandamentos de Deus, inclusive a observância correta do Santo Sábado, que é a única marca entre os 10 mandamentos, de que um Deus nos criou, de que você e eu fomos criados por Deus. É o sábado do 7º dia, que Deus descansou, abençoou e santificou. Meu prezado amigo, não brinque com as coisas eternas. Esse Jesus Cristo prometeu voltar outra vez. E prometendo voltar outra vez, o livro de Amós, capítulo 4, verso 12, um grande profeta de Deus, claramente ele nos afirma, estas coisas irão acontecer. E ele afirma de uma forma especial. Amós, capítulo 4, verso de número 12. Talvez você não tenha a ideia exata de quem foi este homem de Deus. Amós foi um profeta de Deus, viveu lá no Antigo Testamento. E o trabalho de Amós, meu prezado amigo, era um trabalho de cuidar de animais. O livro de Amós descreve que ele cuidava de bois. E Deus pode usar todas as pessoas. Ele próprio falava que ele cuidava de bois e colhia sicômoros. Era uma planta que precisava era um tipo de figo que precisava ter um trabalho ali para ser comida. E ali, no capítulo 4, verso 12, leia um dia o livro todinho de Amós, ele não é muito grande. Amós disse assim, inspirado pelo Deus Espírito Santo: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, ele diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, meu prezado amigo, não demore. Jesus vai voltar e um dia nós viveremos a eternidade. O nosso próximo estudo será que haverá após a vinda de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, humildemente pedimos a Tua bênção e que o Senhor nos ajude a estarmos preparados para a volta do Deus Filho a esta terra. Que juntamente conosco aqueles a quem amamos estejam preparados também. Olhes aqui pela TV Jaguari, por todos os servidores, que tenham a Tua bênção, a Tua paz e os seus familiares. E os queridos que nos veem e ouvem, que sejam abençoados por Ti. Em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se
turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem